Apesar da fama de mulher fatal, você sabia que provavelmente Cleópatra era virgem até se encontrar com Júlio César? Vem comigo que eu vou te contar esse babado. E para você que ainda não me conhece, eu sou Mirela Marques, jornalista, adoro estudar os arquétipos, adoro o arquétipo da Cleópatra, assim como vocês que sempre me pedem aqui nos comentários e também lá no direct no Instagram, o @Mirela2LsMMarques. Vocês sempre entram em contato comigo falando, me fala um pouco mais sobre Cleópatra. Tem playlist e tudo aqui no canal, mas eu decidi, como eu tenho muita coisa para falar sobre ela, eu ativo esse arquétipo da Cleópatra, tenho experiência, já estudo sobre a vida dela há anos, então vou dividir um pouquinho do que eu sei com vocês todas as terças-feiras. Então, terça-feira é dia de Tia Cleo aqui no canal. Mas antes de te contar os detalhes da vida dela, vamos fortalecer a amizade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Eu tô produzindo uma média de um vídeo por dia, tá sendo super corrido, mas eu tô amando buscar esse conteúdo, sempre trazendo o melhor para você que está aqui me assistindo. Então, deixa aquele like maroto, que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. Então, gente, as informações que eu vou repassar para vocês são baseadas nessa última biografia da Cleópatra que eu li, que é o Cleópatra, a rainha que desafiou Roma e conquistou a eternidade, do Alberto Angela. Ele que é italiano, ele fala muito da vida da Cleópatra e para você que gosta também de história, vale a pena até comprar mesmo um exemplar, porque ele fala muito sobre todo o início do Império Romano, toda a contextualização histórica e política. Mas o que a gente quer saber mesmo é o currículo amoroso da tia Cleo. E pelo livro, gente, existem alguns rumores de que ela, antes de se casar, tinha se envolvido com o filho de um general romano, nada que ficou muito concretizado, comprovado historicamente. Concretizado pode até ter rolado, mas não foi comprovado historicamente. Pode ser só boatos para aumentar aí essa fama de mulher devoradora de homens da Cleópatra, mas não foi comprovado. O que se sabe é que aos 18 anos, com a morte do pai Ptolomeu, ela se casou com o irmão mais novo de apenas 10 anos. É estranho pra gente, mas naquela época, naquele contexto da dinastia dos Ptolomeus, era normal esse casamento entre irmãos para poder manter o poder dentro da família. E também faziam alusão aos deuses Ísis e Osíris, que eram um casal, marido e mulher, e também irmãos. Para manter o poder, eles utilizavam aí essa metáfora dos deuses para poder comprovar de uma forma religiosa também essa união, mas é bom informar que o casamento era só na formalidade. Parece que, de fato, não teve consumação de casamento. E o que é que isso significa? Que provavelmente entre 19 e 21 anos, quando Cleópatra foi se encontrar naquele encontro famoso aí que foi enrolada no tapete para encontrar com o Júlio César. Inclusive no livro ele fala que isso foi um erro de tradução do grego antigo, que ela na verdade não tinha sido enrolada no tapete, ela foi dentro de um saco que levava tapetes. Enfim, ele até comenta que a estatura de Cleópatra era uma mulher mignon, de 1,50 m, e era uma mulher magra, segundo o escritor, do autor da obra. E aí ele fala que sim, ela era virgem quando se encontrou com o general veterano de seus 50 e poucos anos, que era casado. E para deixar a cabeça da gente a mil, o livro também fala assim, ressalta que Cleópatra era muito astuta estrategicamente, porque a essa altura do campeonato ela já tinha brigado com o irmão que estava ocupando a cadeira de faraó, ela queria governar sozinha, então ela brigou com ele, foi sozinha com desertores, diziam que no bando de Cleópatra tinham assassinos, ladrões, tudo que não prestava, ela levou para fazer como se fosse o exército dela e se isolou lá na Síria, no deserto da Síria. Uma menina jovem de 19 para 21 anos, que ela era super astuta nessa área estratégica, mas que provavelmente quando ela encontrou com o Júlio César, ela era uma menina tímida na sua primeira vez. E que isso pode ter despertado ainda mais esse instinto protetor de Júlio César. A gente não sabe se a relação dos dois tinha muito amor, era muito apaixonada, não dá pra gente confirmar. Mas dá pra gente saber que era também uma relação de muitos interesses e de mão dupla. Por um lado, Cleópatra queria o apoio do Império Romano para se manter sozinha como governante do Egito,
ter um exército poderoso, destronar o irmão dela. E, ao mesmo tempo, Júlio César também estava de olho nas riquezas do Egito. Sim, era super estratégico ter aquele exército, ter aquele país sob o seu domínio para poder ele conquistar mais terras para Roma lá no Oriente. E vamos combinar que, apesar do escândalo de Júlio César estar se envolvendo com a rainha estrangeira, que era casada com o irmão e ele também era casado com a romana, apesar disso, era uma coisa super comum lá para a época, principalmente para os caras poderosos de Roma, ter a fiel em casa e uma amante até mesmo na cidade. E apesar dessa normalidade, Cleópatra passou por uns perrengues, viu? Quando o filho deles nasceu, o Cesarião, ele não estava presente, ela deu à luz sozinha. Mas é claro que, em se tratando da nossa rainha favorita, ela não deixou a situação barata, não. Depois que o filho teve, assim, mais ou menos seus 2 anos, ela foi a Roma com toda a corte egípcia para provar e mostrar, principalmente para todo mundo, que sim, ela tinha um filho que não era do casamento, mas era um filho do cara mais poderoso do mundo na época. E era filho único, porque a filha que ele teve, a Júlia, do casamento, faleceu. Perrengue mesmo, Cleópatra passou quando Júlio César foi assassinado no Senado de Roma. Ela estava em Roma, recebeu a notícia e ficou logo apavorada, porque ela era uma rainha estrangeira que estava lá perto de Roma e ela se sentiu totalmente desprotegida porque o cara que a protegia morreu. E se preparem para o golpe com o contragolpe. Quando leram o testamento de Júlio César, ele não tinha deixado nada, nem para Cleópatra, nem para o filho deles. Dizem que ela já sabia disso porque ela estudava muito de leis, ela era uma mulher que conhecia tudo de geopolítica, ela já esperava que não fosse ficar com nada por ser uma rainha estrangeira e o cara ser o governante, né, o imperador de Roma. Ela já sabia que não ia poder herdar bens que fossem romanos para uma rainha estrangeira. Sabendo ou não das leis, em pouco tempo ela pegou todo mundo que estava com ela lá em Roma, que ela já estava passando 2 anos lá em solo romano, não em Roma mesmo, porque ela não podia entrar, mas assim nos arredores. Ela estava numa propriedade de Júlio César. Quando ela soube de tudo, ela juntou a galera e vamos embora zarpar para Alexandria, que era na época a capital do Egito. Chegando lá, nossa rainha favorita começou a planejar novas conquistas, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa história toda, se vocês já sabiam desses rumos da vida de Cleópatra, esses novos rumos que são apontados agora pelos novos historiadores. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos capítulos da história da nossa rainha egípcia. Um beijo, tamo junto e até a próxima!